Oi galera, Davi Alves quem aqui fala e eu venho por meio desse vídeo trazer o resumo do terceiro episódio da primeira temporada de Stranger Things. O episódio 3 começa com a Bárbara acordando no mundo invertido. E vemos mais cenas da Nancy e do Steve. A Bárbara é puxada por um bicho quando ela tenta sair da piscina. Um pouco depois disso, Nancy vai pra casa, mas decepcionada, porque o Steve meio que não liga pra ela. Depois do que eles tiveram, né? Isso é meio decepcionante. E ela se depara com a mãe que diz que qualquer coisa podia falar com ela. Só que ela não fala com a mãe e sobe pro quarto. Já no outro dia, Jonathan acorda meio assustado e vai até o quarto da mãe, que está rodeado de luzes, e diz que o Will está se comunicando com ela por meio dessas. E Jonathan se preocupa com o estado da mãe. Os meninos, no porão do Mike, bolam um plano e marcam de se encontrarem, com a 11 inclusive, depois da escola. E Steve e Nancy conversam sobre o que aconteceu no noite passada, já na escola, e depois a Nancy vai para a sala e ela vê que a Bárbara não foi naquele dia. Depois disso, vemos que os policiais tentam entrar no laboratório para investigar. Depois de muito insistir, eles até conseguem, mas as fitas eles perceberam que estavam adulteradas. Corta para 11 se aventurando, ou quase sendo descoberta na parte de cima da casa do Mike, visto que ela só ficava no porão. Vemos também um flashback dela no laboratório, tentando amassar uma latinha de Coca-Cola com a mente, já que o poder dela é esse, e outros mais também, sendo observada pelo papai, que é como ela chama esse personagem na série. Corta para Joyce instalando um monte de pisca-pisca na parede com as letras do alfabeto, para que o Will pudesse se comunicar por ela por meio dessas luzes. Para entender o contexto, assista o episódio anterior, que já tem um resumo em vídeo aqui no canal. Depois ela novamente vai no seu emprego e, como na primeira vez, ela compra um monte de coisa e pede para anotar na conta. E nessas coisas está um segundo telefone e um monte de pisca-pisca. Depois disso, corta para 11, que descobre o quarto da Nancy, e corta para Nancy na escola, perguntando ao Steve e aos seus amigos se eles viram a Bárbara. Corta novamente para os meninos, catando pedrinhas, onde eles falam da relação do Mike com a Helena, até que alguns meninos chegam e implicam ali com o Mike, esses meninos a propósito dos que foram falados no episódio 1, e eles até derrubam o Mike no chão. Sim, as pedrinhas que eles estavam catando era para destruir o bicho que pegou o Will. Nesse meio tempo, Jonathan revela as fotos tiradas no episódio anterior, e a gente volta para Joyce na casa dela cheia de pisca-piscas, recebendo a visita da mãe do Mike, com a irmãzinha pequena do Mike. Hopper vai para a biblioteca investigar um pouco mais sobre o laboratório, porque ele ter visto algumas fitas adulteradas foi algo meio suspeito. E a gente descobre que a mulher com quem ele tinha ficado era a bibliotecária, do episódio anterior. Notem que o policial que estava com ele falou sobre uma menina desaparecida e que a mãe dela passou por experimentos para que essa tivesse poderes. Talvez essa menina seja a 11. Enquanto a mãe do Mike está lá na casa da Joyce, essa que tenta explicar o porquê das luzes de pisca-pisca, a sua filha, que estava junto com ela, vai até o quarto, guiada pelas luzes, e também vê a coisa que Joyce viu tentando sair da parede. Depois disso, a gente vê a Nancy descobrindo, após ligar para a mãe da Bárbara, que ela não chegou em casa na noite anterior. A cena seguinte é da Nancy, junto do Steve e dos amigos dele, quando eles encurralam o Jonathan, descobre que ele tinha tirado e revelado as fotos da noite anterior, rasgam as fotos e quebram a câmera dele por causa disso. Corta para 11 indo encontrar os meninos para eles elaborarem o plano. E relembrando momentos que teve no laboratório quando não conseguiu matar um coelho e ela é levada para uma sala arrastada por 2 homens. A mesma que ela se lembrou quando foi trancada no guarda-roupa. Só que a 11 não fica nessa sala por muito tempo, pois os homens que a levaram até lá têm um fim trágico, e depois disso o papai sai com ela nos braços. A próxima cena é os meninos se encontrando com a 11. E Nancy, depois de algum tempo, com os amigos do Steve e ele, vai para casa. Pelo menos é o que ela disse, visto que vemos uma cena depois que ela foi procurar a Bárbara. E ela acha, inclusive, o carro dela parado no mesmo canto que tinha ficado na noite anterior. E depois ela vê um bicho, a mesma coisa que o Will, no meio da estrada, e ela corre de medo. Depois disso, a Joyce se comunica com o Will por meio das luzes. Nancy chega em casa e conversa com a mãe sobre o sumiço da Bárbara, e o Hopper recebe uma ligação e sai, junto com um policial que estava com ele, que era um amigo dele, para onde a ligação estava pedindo que ele fosse. Os meninos, junto da 11, e até viram o carro da polícia quando esse parou. Joyce se comunica com o Will e vê de novo a coisa. Novamente vemos as crianças e o Hopper que acham o corpo do Will e se entristecem por causa disso. Os meninos inclusive culpam a 11, porque ela meio que disse que o Will estava vivo e agora eles acharam o corpo do Will. Então essa cena realmente foi bem triste. Para 11 principalmente. Joyce corre, tentando fugir da coisa, só que no meio do caminho ela acha Jonathan. E ocorre nesse momento um abraço de Joyce com Jonathan e de Mike com a sua mãe, enquanto uma música de fundo bem assim melancólica toca.
É uma cena bem bonita, gente. E o episódio acaba. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que também gosta de Stranger Things. Se inscreve no canal e deixa o seu like. Até daqui a pouco com o próximo vídeo.